Olá, nesta aula vamos aprofundar e entender as emoções básicas vivenciadas por nós, enquanto seres humanos, né? A primeira emoção que nós vamos falar é do medo. O medo ele é um programa ancestral e ainda hoje faz parte do nosso escudo, né? Do nosso escudo de blindagem do mundo, geralmente, do ambiente externo, mas também do nosso ambiente interno. Então, o medo tem essas duas interfaces aí na nossa vida, né? A função do medo é guiar o indivíduo para, digamos assim, a autopercepção, para a prevenção do perigo, levando a agir com cautela diante de uma situação, de uma percepção ou de um estímulo que ele considera perigoso, que ele considera ameaçador, né? O medo tem uma função fisiológica importante que nos coloca em estado de alerta, para nos ajudar a escapar de pressões, muitas vezes, e principalmente, geralmente também de nos aliviar de muitos problemas, né? Então, o medo também tem a sua função positiva. Mas o medo tem também um viés desarmônico, né? Que é fazer com que você acredite que tudo é ameaçador na sua vida, que tudo é cheio de armadilhas, que tudo é muito perigoso para você. Então essa parte do medo que é desarmônica, né? O medo ele pode se revelar em insegurança, em inibição, em paralisação, o que limita geralmente o despertar de uma consciência e ativa o poder de você ser manipulado por várias aí instituições, né? Então é importante refletir e analisar como que esse medo tem agido na sua vida, né? Como que ele tem se manifestado e quais aí alternativas você acaba seguindo para isso, tá? A forma harmônica do medo se manifestar na sua vida é que ele possa te alertar dos perigos, mas não pode dominar a ponto de te paralisar, né? Em meio às situações da vida, tá bom? E aí vamos falar agora da segunda emoção aí da nossa vida, que é a raiva, né? Quem que nunca sentiu raiva? De certa forma, essa emoção é uma energia ou é uma vibração motivadora. Sim, ela é, gente. Pois ela impulsiona a gente a agir, ela impulsiona a gente a se movimentar, ela impulsiona a gente a superar os desafios e romper com adversidades na nossa vida, né? Então ela tem uma função importante também, tá? Por isso, quando a raiva ela é bem canalizada, ela é bem direcionada, ela pode ajudar a empurrar o nosso estado de humor para ação, né? Para algo que seja positivo para a gente, tá? Entretanto, se ela não for bem expressa, se a raiva não for bem canalizada, mas se ela for apenas internalizada em nós, ela pode levar a gente a sucumbir a um estado de negatividade, de baixa frequência, e também de impulsividade autodestrutiva, né? Então, por isso que é importante olhar esse ponto da raiva, né? Quando a raiva é ativada em nós, o cérebro libera alguns hormônios, como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, o que desencadeia um estado temporário de muita excitação em nós. Por isso, a necessidade de movimentação e de ação. Então, a raiva traz isso para a gente, né? O dia a dia, essa raiva, né? Porque para identificar algum momento de raiva nesse sentido, tá? A raiva ela é positiva quando se tem uma maturidade, né, sobre essa emoção, quando nós conseguimos equilibrar e canalizá-la, tá? É quando a gente aceita o movimento e direciona a necessidade de ação para algo benéfico em nossa vida. Então a raiva, quando a gente sente muita raiva, por isso que até orienta muito a gente a praticar uma atividade física, que é uma forma de canalizar essa energia, tá? Agora, a raiva é negativa quando a gente nutre raiva como elemento emocional desarmônico, podendo manifestar impulsos de agressividade, de incoerência, de precipitação também, de julgamento e de críticas, né? Então é importante olhar a raiva em vários aspectos. E daí a gente afeta não apenas a si, mas aos outros também, né? E possível a fatos importantes na nossa vida. Então, por isso que é importante observar como que a raiva tem se manifestado na sua vida para canalizar para ações positivas para você, no seu dia a dia, na sua vida. Então, reflita como a raiva tem se manifestado na sua vida, tá? A terceira emoção que a gente vai falar é a tristeza, tá? É,
Com a tristeza ocorre uma espécie de decaimento atômico, vamos dizer assim, sabe, em torno do nosso campo energético e relacional. O que provoca geralmente nós, quando estamos tristes, uma perda de energia vital. Isso acontece, sabe, essa perda dessa energia. A tristeza, ela também é um mecanismo de proteção do nosso organismo e da nossa fisiologia, que faz com que o corpo e a mente, e também o campo como um todo, ele se retraia para evitar novos motivos de tristeza, né? Ou supostamente de fracasso. Então, a tristeza, ela acaba fazendo com que a gente ali guarde, digamos, essa energia, né? Então, de modo que a tristeza ela é acionada no organismo para o organismo se recompor, vamos dizer assim, para o organismo descansar, para que ele possa encontrar um ponto de alívio e de equilíbrio, para ajustar as demais emoções e geralmente provocar um estado de introspecção e de autoobservação. Então, às vezes, a tristeza ela te leva para esse ponto de introspecção, ali, de autoobservação, para você entender as outras emoções, tá? Quando se está no estado de tristeza, o corpo também poupa energia, né? Ele evita outros desgastes, como a tomada de decisões de maior relevância, né? Então, a tristeza faz isso. Quando nós estamos tristes, há um relaxamento fisiológico que pode até ajudar na harmonização, a harmonizar o campo na busca pelo estado harmônico e frequencial do nosso corpo, tá? E aí a gente tem um aspecto mais perigoso da tristeza, que é quando essa tristeza se torna crônica, quando ela pode levar até a depressão, inclusive até a morte, né? Por que isso acontece? Uma vez que as moléculas, as células e todo o corpo também sente essa experiência emocional, é, eles respondem ao mesmo estímulo ditado pela mente, né, e pela consciência. Então, geralmente, o perigo acontece nesse o corpo todo sente, né, essa tristeza como um todo. Então, por isso, se você está sentindo uma tristeza crônica, precisa se buscar ajuda se você não está conseguindo lidar com isso sozinho, se você não está conseguindo sair dessa tristeza sozinho, né? É importante buscar ajuda, tá? Buscar um tratamento médico, né? Psiquiátrico e tudo mais, pode ser um pontapé inicial, né? E conforme você vai se estabilizando, você pode optar também por práticas mais integrativas, mais complementares, ou levar os dois tratamentos em conjunto, né? Ali a medicamentosa, mas também a terapêutica, tá bom? E aí a gente vai para a quarta emoção, que é a alegria, né? O sorriso. A alegria ela é uma emoção mágica, ela contagia todo o sistema relacional e todo o campo energético ao redor, né? Liberando, ao contrário da tristeza, né, que nós falamos, um efeito muito compensador por meio dos neurotransmissores poderosos, né? Como a serotonina, a ocitocina e a dopamina, que são os famosos chamados hormônios do prazer, responsável por gerar um estado intenso de satisfação e de compensação às frustrações e aos fracassos do dia a dia, né? Então a alegria ela desencadeia sentimentos e sensações positivas em nós, motivadoras à fisiologia para ali a faixa de polaridades mais positivas e ao contrário da tristeza, promovendo muito mais disposição em nós, né? Ela ajuda a expandir a vibração, eleva a frequência e altera esses padrões de entusiasmo e de ânimo para qualquer atividade. Também auxilia muito na tomada de decisão, na mudança de comportamento e de atitude na nossa vida. Nesse estado elevado de humor emocional, né, ou de espírito, a cocriação de uma realidade na sua vida, ela fica em alta voltagem, né? Então se torna um processo natural e espontâneo. Então por isso que é muito bom vibrar na alegria. Você cocria muitas coisas positivas na sua vida. E enfim, chegamos à emoção do amor, né? O amor ele é sublime, né? O amor carrega a essência do Criador e da concepção biológica humana também, né? Então o amor tem essa magia junto com a alegria, né? O amor ele está essencialmente relacionado à produção de ocitocina, que é também considerado o hormônio do prazer e da razão pelo qual ele é associado ao afeto, né? Ao estado da afetividade, também relacionada à compaixão,
a empatia incondicional do ser humano, né? É essa conexão com um todo, né? O amor, ele produz uma sensação maravilhosa de bem-estar, de harmonia e também de coerência, né? Por isso que o amor é tão essencial para as relações sociais, para as relações humanas e também para a aceitação do outro e de si mesmo, né? Então o amor tem essa magia que é sublime. É por meio do amor que o universo se conecta às pessoas, se conecta, né? E as pessoas se mantêm unidas energeticamente. Então é o amor que liga, né? Esse universo como um todo. A energia e a emoção do amor, elas regulam o nosso sistema endócrino também, tá? E também regula toda a nossa fisiologia. Ela ajuda na nossa neurofisiologia, nas neuroassociações, né, do cérebro e da memória. Então, evitando doenças como, por exemplo, o Alzheimer, doenças também como o câncer, tá? Então, o amor, ele tem esse poder também na nossa fisiologia. No processo de cura emocional, o amor, ele blinda todo o campo de cargas e de registros emocionais negativos. Então, ele cria um campo de força poderoso, um campo de força energética. Então, se você está vibrando no amor, quase nada chega até você, né? Então, o amor e o impacto do afeto, eles também estimulam o sistema nervoso parasimpático, né? Então, promove esse relaxamento fisiológico e traz esse estado de calmaria, esse estado aí de harmonia na nossa vida, tá? Então, o amor tem esse poder todo, né? E a comunicação de todo o sistema humano, tanto o corpo, a mente, a consciência, o campo energético. O amor é a emoção e a frequência que mais deve ser buscada para cocriar uma vida leve, uma vida harmônica e principalmente aquilo tudo que a gente deseja, aonde a gente deseja pautar a nossa vida, né? É através da frequência do amor, tá bom? Até a próxima aula.